capítulo 1. Nós iniciamos no domingo passado uma série de sermões nessa carta do apóstolo Paulo. Intitulamos essa série com o seguinte tema: Gálatas, graça suficiente para hoje. E na semana passada nós analisamos a primeira parte do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele vai saudar aos irmãos daquela cidade, a cidade da Galácia, e vai alertá-los sobre o perigo de eles estarem adicionando outros elementos ao Evangelho. E o que aprendemos no domingo passado é que o Evangelho de Jesus ele não pode de forma alguma ser alterado por alguns outros tipos de adições. Perceba, os Gálatas estavam acrescentando ao Evangelho da graça elementos da lei judaica. E o apóstolo Paulo vai dizer que esse tipo de comportamento era um outro evangelho. E o destaque que nós demos é que todo outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, logo se torna em nenhum evangelho. E nós vimos então como a graça de Deus, ela é o grande argumento que Paulo usa durante não apenas o capítulo 1, mas durante toda a carta. Então, analisar Gálatas é nos depararmos com essa graça que é suficiente para nós hoje. E nós vamos hoje ler, ainda no capítulo 1, entre os versículos 11 ao 23. E vamos perceber como Paulo vai dar sequência a essa temática da graça em meio ao contexto dos Gálatas. Vamos ler então Gálatas 1, versículo 11 ao 23, diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes me perseguia, ou aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amém, irmãos? Vamos a mais uma palavra de oração? Deus amado, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, ela que é inerrante e infalível. Queremos pedir que o Senhor possa aplicar a palavra ao nosso coração, de modo que nós possamos entendê-la e vivermos por ela. Glorifica o Teu Filho Jesus na noite de hoje, é o que te pedimos, por intermédio dele. Amém e amém. Você consegue pensar em um naufrágio no meio do oceano? Os sobreviventes desse naufrágio estão simplesmente à deriva, sem qualquer esperança de resgate, quando de repente um navio de resgate ele aparece e é enviado, porque o capitão do navio que havia sido naufragado, ele conseguiu enviar uma mensagem de SOS
diretamente do navio e consegue, finalmente, o resgate que eles esperavam. Os sobreviventes então conseguem ser salvos e tudo ocorre bem por causa da intervenção daquele capitão que havia conseguido contato através da sua mensagem de socorro. Veja, a mensagem de socorro e o envio do resgate foram de origem confiável e oficial. Eu começo esse sermão com essa ilustração para que você entenda exatamente o que Paulo está querendo nos informar. O que Paulo tem em mente quando escreve esta parte do capítulo 1 aos Gálatas é afirmar que a mensagem do evangelho que ele pregava é como uma mensagem de socorro enviada diretamente do próprio Deus. O texto diz que Paulo recebeu a revelação do evangelho diretamente do Senhor Jesus e não de homens. Então a fonte pela qual Paulo recebe a inspiração para escrever o que Paulo escreve, ela vem autenticada diretamente do próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele vai reforçar exatamente essa ideia. A mensagem que Paulo pregava não era de origem humana, mas era de origem divina. Paulo, portanto, meus irmãos, está desenvolvendo o assunto que ele iniciou na sua saudação inicial. E como nós lembramos, o que Paulo tem em mente é falar sobre o evangelho que ele recebeu, que passou para os Gálatas e que agora estava sendo deturpado por homens que se infiltraram e que estavam adicionando elementos judaicos à graça de Deus. E como falamos na semana passada, se o evangelho pelo qual nós vivemos não é pela graça, não é evangelho. E talvez o que mais nos choque na proposta do evangelho da graça é que a graça, meus amados irmãos, só é graça quando quem dá é bom e quando quem recebe não merece. Isso parece chocante, mas é uma grande verdade. A grande verdade do evangelho é que nós não merecemos tamanha salvação, mas pela graça de Deus e não pelos nossos méritos, nós recebemos tamanha graça. Então veja, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Nós não somos salvos por aquilo que nós produzimos, mas por aquilo que Jesus é. Nós não alcançamos a salvação por nosso mérito humano, mas se somos salvos, assim somos pelos méritos de Cristo, e isso não vem de nós. Pastor, então o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta é nada. Talvez seja isso que mais nos deixe constrangidos pela graça, mas se é graça, irmãos, precisamos nos apoderar dessa verdade. Graça só é graça quando quem dá é bom e quando quem recebe não merece. E de fato, irmãos, nós não merecíamos. Então o que Paulo tem em mente é dizer para nós que o evangelho da graça que ele pregou e que ele ensinou não veio de homens, mas veio diretamente do nosso Senhor Jesus. Então a grande ideia do que nós lemos aqui é estabelecer o entendimento de que o evangelho da graça, o evangelho que Paulo prega, ele é poderoso para transformar vidas radicalmente, assim como ele foi transformado. Veja, é interessante que nesse capítulo Paulo vai apelar para autentificar a sua mensagem, a experiência que ele mesmo viveu. E aqui nós temos um breve comentário do testemunho de Paulo. E ele vai se colocar como alguém que perseguia a igreja de Deus. Então veja que graça poderosa, que consegue transformar perseguidor em perseguido. Esse é o poder da graça de Deus. Uma graça transformadora que nos faz testemunhar daquilo que Ele fez por nós e através de nós.
Vamos então ao versículo 11, o versículo que nós lemos, que nos diz o seguinte: Paulo argumentando sobre a origem do evangelho que ele pregava. Diz o texto: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Veja, Paulo vai reivindicar a origem do seu ministério, afirmando que o que ele recebeu não tem origem nos homens. E por que Paulo está falando isso para os crentes gálatas? Paulo está afirmando isso porque, como falei para você, os judaizantes haviam se infiltrado na igreja e estavam apelando para que aqueles irmãos voltassem às práticas da lei, inclusive para a prática da circuncisão. Então eles afirmavam que o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho de fato, porque Paulo não pregava sobre a lei. E eu falei para você na semana passada, e se você não estava aqui, por favor, assista o sermão no YouTube para você entender todo o desenrolar da carta aos Gálatas. Mas o que Paulo fala aos Gálatas é que pela lei ninguém consegue ser salvo. E quando eu falo da lei judaica, não falo apenas dos 10 mandamentos, do decálogo que nós tão bem conhecemos. Mas a lei judaica, de forma abrangente, ela tinha 613 preceitos, 613 regras do que fazer e do que não fazer. Veja, ninguém consegue obedecer radicalmente todos esses preceitos, a não ser um que obedeceu e que cumpriu fielmente a lei, e este é Jesus Cristo. Portanto, Cristo, meus irmãos, é o cumprimento da lei. E o que isso quer dizer para nós? É que Cristo fez o que nós jamais iríamos fazer. Por isso, meus irmãos, o Evangelho de Jesus é a única religião que você não precisa fazer nada para ser salvo. A nossa mente meritória, a nossa mente que está acostumada a fazer para receber, não consegue entender isso, mas é uma verdade. Não há campanha que você faça, não há preço que você pague, não há dízimo que você dê, não há nada que você faça que possa fazer você ser salvo. E parafraseando o primeiro sermão, o que Paulo está dizendo aos Gálatas é que não existe nada que você faça de ruim que faça Deus lhe amar menos. Em contrapartida, não existe nada de tão bom que faça Deus lhe amar mais. Porque Deus não nos ama pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus nos ama porque Ele nos ama. E isso não depende de nós. Então os perseguidores de Paulo estavam dizendo aos Gálatas: o evangelho que Paulo prega não vem de Deus, porque ele fala sobre graça e não fala sobre lei. É interessante como o nosso coração está muito inclinado para essa ideia, a ideia do legalismo, a ideia de fazermos e pagarmos o preço. Essa era a mente dos judaizantes. Eles não entenderam a graça, porque assim como nós, muitas das vezes, o nosso pensamento se volta no que nós podemos fazer para obter favor de Deus. Então a crítica a Paulo é: Paulo não prega o evangelho por completo. Por quê? Porque Paulo só fala de graça. E como é então que Paulo vai defender no seu ministério? E veja, irmãos, no texto nós encontramos pelo menos duas formas em que Paulo defende a autenticidade do evangelho que ele prega. Primeiro, ele mostra a autoridade divina que veio de Deus por meio de revelação. E segundo, ele apela para o seu testemunho pessoal de transformação. É como se Paulo dissesse: eu recebi o evangelho por revelação, e eu vejo quem eu era e agora quem eu sou, e posso testemunhar do evangelho que eu prego. Paulo, meus amados irmãos, foi um apóstolo diferente. O texto bíblico diz que Paulo, ele recebeu o comissionamento para ser apóstolo diretamente do próprio Jesus, este ressuscitado. O Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, diz que os 12 apóstolos estavam associados às 12 tribos de Israel. Por isso eles anunciaram o reino de Deus aos judeus. Já Paulo era um homem judeu,
com cidadania gentia, que representava exatamente esse corpo místico da igreja. Afinal de contas, irmãos, o que é a igreja senão o corpo em que judeus e gentios são um só? E vale a pena, meus amados irmãos, lembrar que o ministério do apóstolo Paulo, direcionado aos não-judeus, ele foi direcionado também para que os gentios, ou seja, pessoas como você e eu, que não éramos judeus ou que não somos judeus, pudéssemos conhecer a pessoa de Jesus. Então veja que interessante, ao mesmo tempo em que o ministério de Paulo, ele foi comissionado para nós gentios, nós também temos a informação da consequência do ministério de Paulo, que seria sofrimento. Você lembra quando o Senhor Jesus apareceu a Paulo em Atos capítulo 9? O texto diz que não foi uma visão. Paulo não teve uma visão de Jesus. Paulo viu Jesus de fato ressuscitado. E o texto então diz que quando Paulo, que estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja e para matar os cristãos, no meio do caminho ele cai, vem uma luz súbita, o deixa cego, e então se ouve a voz de Jesus que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante a associação de Jesus à igreja, porque Paulo perseguia a igreja, e Jesus não fala: por que você persegue a minha igreja? Jesus fala: porque você me persegue. Porque Jesus e sua igreja são indivisíveis. Jesus e a sua igreja são indesassociáveis. Então Paulo se prostra, pergunta: quem és, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo então fica cego por 3 dias, até que o Espírito Santo, Jesus por meio do Espírito Santo, vai até um discípulo chamado Ananias e diz: olha, vai até a rua direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele vai estar orando, e o Cristo vai dando ali as informações a Ananias. E então, nos versículos 15 e 16, Ananias para e diz assim: Senhor, peraí, tem alguma coisa errada. O senhor tem certeza que é esse mesmo que se converteu e que é para eu orar por ele? Porque esse cara queria matar a gente até pouco tempo atrás. Ele mata crente, ele consentiu na morte de Estevão. Ele simplesmente, se deixar ele me ver, acho que ele vai me matar. E o que é que Jesus responde para Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Só que não para por aí. O texto ainda fala o seguinte: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, ou seja, diante de nós que não somos judeus, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Veja, padecer aqui, irmãos, é sofrer. É interessante que Jesus está dizendo para Ananias o seguinte: olha, eu vou usar Paulo, mas o ministério dele será marcado pelo sofrimento. O ponto aqui a se perguntar é o seguinte, irmãos: para você o que é ministério? Para Paulo era sofrer, e para nós o que seria ministério? Então, para Paulo, sofrer perseguição como ele sofreu em Gálatas não é novidade. O Senhor Jesus havia de fato dito: Paulo, você vai sofrer pelo meu nome. E meus amados irmãos, nós não podemos esperar outra coisa a não ser sofrimento em Deus. O nosso ministério não será aclamado pelas nações, ao contrário disso. Por vezes nós seremos incompreendidos, e o que vai marcar o sucesso de um ministério não é o seu tamanho em envergadura ou estrutura, mas é a sua fidelidade a Deus. Paulo foi fiel, mesmo em meio ao sofrimento. Então os que estão perseguindo Paulo aqui, não é novidade, Paulo já sabia que seria assim. É por isso que ele fala no verso 12: eu não recebi de pessoa alguma. O evangelho que eu prego não veio de homens, nem me foi ensinado, pelo contrário, eu recebi de revelação, ou por meio da revelação de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu queria muito a sua atenção para isso, porque esse versículo aqui, o versículo 12, ele é crucial para que nós possamos entender a autoridade e a autenticidade do ministério de Paulo. Porque veja, ele está afirmando aqui
que ele não está transmitindo um ensinamento que ele aprendeu com os outros apóstolos. Ainda que a sua mensagem esteja de acordo com os outros apóstolos, o que Paulo aprendeu foi por revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo que apareceu para ele a caminho de Damasco, como ele vai dizer aqui no texto, levou para a Arábia, e lá Paulo ouviu as verdades do Evangelho da Graça. Paulo então vai argumentar que o seu Evangelho veio diretamente na revelação de Jesus. E veja, irmãos, é preciso lembrar que quando Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco em Atos 9, repito, Paulo não teve uma visão, preste bem atenção. Quando você lê Atos 9, Jesus não apareceu figuradamente, foi o Cristo ressurreto que apareceu a Paulo. O Cristo ressurreto aparece a Paulo, e como Atos 9 nos mostra, Paulo foi instruído diretamente por Cristo, não por sonho, não por visão, mas por uma aparição. Cristo apareceu ali para Paulo no tempo e no espaço. Tanto é que o texto fala que os outros homens que vinham com Paulo, eles ouviram a voz de Jesus. Então não foi uma visão, foi uma aparição de fato. Agora, por que é importante dizer isso, meus irmãos? Porque se você ler o livro de Atos, você vai perceber que uma das exigências para ser um apóstolo de Jesus era ter sido testemunha da sua ressurreição. Então não existe apóstolo que não viu o Cristo ressuscitado. Então por que é que Paulo pode dizer que ele era um apóstolo se ele não foi um dos 12 que andou com Jesus? Ele pode dizer isso porque no caminho de Damasco o Cristo ressuscitado apareceu para ele. Então se Atos capítulo 1 diz que para ser um apóstolo, depois leia Atos capítulo 1, naquela sucessão ali que Judas trai, aí vai se tirar a sorte para ver quem é um novo apóstolo. Aí os apóstolos vão dizer que os critérios era que o apóstolo novo teria que ter andado com Jesus e ter visto a sua ressurreição. Então se um apóstolo não andou com Jesus e não viu a sua ressurreição, ele não pode ser apóstolo. Então, quando você ouvir um irmão nos dias de hoje dizendo para si que ele é apóstolo, pode ter certeza que no mínimo ele está equivocado. Não existem mais apóstolos porque ninguém mais vê o Cristo ressuscitado. Como diz o ditado, apóstolo bom é apóstolo morto, é ou não é? O último foi João. É importante termos isso em mente, meus amados irmãos, porque Paulo pode argumentar que ele é um apóstolo por convicção, porque ele teve a revelação do Cristo. Paulo viu Jesus ressuscitado. Então Paulo pode dizer: eu ouvi do Cristo coisas inefáveis aos homens, como ele fala em Corinto. Portanto, irmãos, é importante termos em mente que o conceito de revelação que Paulo está falando aqui não é talvez o conceito de revelação que muitas pessoas têm hoje. Quem aqui já foi num culto de revelação? Quem aqui já conheceu a irmã que revela? Quem aqui já conheceu profetas de revelações? Você tem cara que já, Paula. Mas veja, meus amados irmãos, não desfazendo da fé dos meus irmãos, porque sim, são meus irmãos, nós precisamos entender uma grande verdade. O conceito de revelação na Bíblia é Cristo. Cristo é a revelação plena e perfeita de Deus. Veja, no Novo Testamento, nós entendemos que o conceito amplo de revelação fala especificamente da pessoa de Jesus. E eu fundamento isso com um texto bíblico. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Olha o que diz o texto de Hebreus 1, 1 e 2. Olha que interessante. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
O autor aos Hebreus, eu ia falar Paulo, porque eu acho que foi Paulo que escreveu, mas não tenho certeza, não vou falar que foi Paulo. Mas o autor aos Hebreus, ele está argumentando que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus levantou profetas para falar com o seu povo. Mas quando veio Cristo, a revelação em Cristo ela é completa. Portanto, em Cristo, meus amados irmãos, está a total revelação do Pai. O que é que isso nos informa? Algumas coisas. Primeiro, tudo o que precisamos está na Bíblia. O cânon fechou, meus irmãos. A revelação está completa. Portanto, é equivocado que tenhamos expectativas de revelações extras bíblicas. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo é que a revelação que nós entendemos no texto bíblico é conhecermos Cristo. E se conhecemos Cristo, irmãos, nós temos a plena revelação do ser de Deus. Por isso que Paulo pode dizer em Colossenses capítulo 1 que ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Cristo é a revelação exata do ser de Deus. Então, quando você ouvir sobre o conceito bíblico de revelação, tenha isso em mente. Cristo é a nossa revelação. Só que Paulo continua e ele vai dizer no verso 13: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Veja, Paulo está fazendo agora um outro uso de argumento. Primeiro é, eu recebi o evangelho que prego por revelação de Cristo. E segundo, eu tenho autoridade apostólica porque eu era perseguidor do povo de Deus. Eu perseguia a igreja de Deus. Aí Paulo agora vai apelar para o seu testemunho pessoal. E veja, irmãos, o propósito que Paulo tem em mente ao contar seu testemunho é provar como o evangelho é poderoso para transformar vidas. Você entende isso? Quando Paulo conta o seu testemunho, o propósito disso é mostrar como o evangelho é poderoso para transformar pessoas. Então, veja, o testemunho cristão é uma parte importante da nossa vida, inclusive do nosso culto. O nosso culto deve sim ter espaço para testemunhos de transformação que apontem e glorifiquem o evangelho. O ponto a ser destacado, meus amados irmãos, é que, por vezes, os testemunhos que nós contamos não possuem motivações corretas, como o nome de Jesus ser glorificado. Por exemplo, quem aqui já participou de um culto em que se ouviu vários testemunhos e o culto não foi para a glória de Deus, mas foi para glorificar os testemunhos que se contavam, e o fim do culto era o testemunho. Eu lembro que uma vez eu estava num culto, Thais estava comigo, Sara também, e o pastor que me convidou para pregar, ele falou assim: irmãos, quero louvar a Deus, cheguei agora de Recife, fui visitar minha mãe e quero contar um testemunho. Falei: olha, já vem, quero contar um testemunho. Eu viajei com o carro todo atrasado, pneu careca, sem estepe. Se a blitz me parasse, eu era pego na hora, ia ficar preso, mas o anjo do Senhor foi tirando as blitz do meu caminho e eu não cheguei em paz. E o cara contou isso com alegria, a igreja, glória a Deus. Outra vez eu lembro que uma irmã pegou o microfone e disse: irmãos, quero contar um testemunho. Fazia 3 meses que eu não comia caranguejo, hoje eu comi, obrigado pela oportunidade. Eu falei assim: poxa, onde é que Jesus foi glorificado aí, né? Veja, irmãos, Paulo vai contar o seu testemunho para que a igreja aos Gálatas entenda que o evangelho pode transformar vidas. E escute bem isso aqui: se o seu testemunho aponta para isso, por favor, conte. Se você tem um testemunho de transformação, não fique calado, conte ele. Fale para as pessoas, fale para o seu amigo da escola, do trabalho, da faculdade, fale na igreja, conte o seu testemunho. Se você foi transformado pelo evangelho e pela graça, não se cale, é o que Paulo vai fazer, desde que o seu testemunho seja para a glória de Deus. Você foi talvez uma pessoa que viveu em pecados terríveis, conte ele. Talvez você foi como eu, irmão, eu era terrível, irmãos. Antes de me converter, misericórdia. Já contei meu testemunho para vocês?
Antes de me converter, eu tocava a campainha da vizinha e saía correndo. Pense, era muito perigoso. Talvez você seja como eu, não tenha um testemunho tão belo para contar, mas se você tem, conte. As pessoas precisam saber que o Evangelho de Jesus é poderoso para transformar. O texto diz, irmãos, em Atos 9, que Saulo, ele vinha respirando ameaças. Contra quem? Contra a igreja. Será que o cara estava inspirado para matar? O texto diz que Paulo vinha com ódio contra a igreja, respirando ameaças. O texto diz ainda que ele foi criado na tradição judaica, foi criado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, era fariseu de fariseus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que se não fosse a graça de Deus, Paulo não teria deixado de fazer o que ele fazia. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, você não deixaria o que você deixou para estar aqui. É graça, irmãos. E todo sermão dessa série eu preciso lembrar a você isso. É pela graça. Ou você acha que se fosse por você mesmo, você estaria hoje aqui, domingão, começou o mês de junho, forró bodó para lá e para cá? Você não estaria aqui não, meu irmão. Você está aqui por causa da graça de Deus. Nós estamos aqui porque não foi por nosso mérito. E eu falei domingo passado que o contrário da palavra graça, teologicamente falando, não é desgraça, é mérito. Efésios 2 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. Olha o que Paulo fala. Paulo fala assim: você é salvo pela graça. E já digo logo, não vem de você. Para que ele fala para quê? Para que ninguém se glorie. Porque, irmãos, um tipo de religiosidade que eu posso me salvar, então a glória vai para quem? Para mim. O que Paulo está dizendo é: no processo de salvação, você não pode cooperar com nada a não ser com o seu pecado. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que o seu testemunho apontam para a graça de Deus. Então, se o seu testemunho aponta para a graça, por favor, conte ele. No versículo 14, Paulo ainda vai aplainar sobre o seu testemunho. Ele vai dizer o seguinte: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. É interessante que antes de se converter, Paulo era um grande cumpridor de regras religiosas. E isso deixava Paulo cheio de orgulho. Paulo, meus irmãos, é o exemplo mais claro de que a salvação é só pela graça e não mediante ao esforço religioso. E veja, é impressionante como uma vida de religiosidade extrema sempre vai apontar para o mérito, sempre. Eu já falei para vocês aqui, eu lembro que uma vez eu estava numa reunião assim com alguns irmãos, e eles falando assim: rapaz, eu oro muito, eu oro a madrugada toda. Eu oro, se deixar, eu oro o dia todo. Aí ficou um dizendo: não, eu oro mais. Aí um falou para assim: vamos apostar quem ora mais de nós dois? Tipo, disputando para ver quem era mais religioso. Porque é assim, irmãos, um tipo de religiosidade que aponta ao mérito é uma religiosidade que anula a graça. E veja, irmãos, como disse agora há pouco, o cristianismo é a única religião em que você não é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. Quer ver um exemplo? No islamismo, os muçulmanos, eles seguem os 5 pilares do Islã: declaração de fé, oração, esmola, jejum durante o Ramadã e peregrinação a Meca. E para que eles obtenham a salvação, eles precisam cumprir esses 5 pilares. No hinduísmo, eles acreditam na lei do karma, onde as ações de uma pessoa em sua vida atual determinam a sua posição de vidas futuras. E para isso, ele precisa fazer boas ações agora, para em outra vida ser premiado com coisas boas. O próprio judaísmo que Paulo está falando
também observa a Torá e os mandamentos, e isso é central para a vida religiosa judaica, e a relação com Deus é baseada exatamente na obediência às leis e às tradições. O Espiritismo acredita que a salvação é um processo gradual de evolução através de múltiplas reencarnações. E para o espírita, o progresso dessa evolução é que você vai se tornando cada vez mais altruísta e vai fazendo boas obras. O cristianismo, irmãos, é a única fé que olha para você e diz: não é pelo que você faz, não é pela obra que você realiza, não é pelo seu mérito, mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, o que é a graça de Deus, senão esse favor imerecido? Senão essa ideia de que sim, nós estávamos perdidos, e que se fosse por mim, se fosse por você, nós ainda estaríamos lá naquele lugar de perdição, e nós não fizemos nada a não ser reagir, aceitando a salvação como um fato em nossa vida. Veja, irmãos, Paulo está argumentando que o seu ministério vem de Deus, porque ele sabe quem ele era. E quem ele era? Ele era perseguidor da igreja de Deus. Ele era alguém que perseguia os cristãos, e agora ele se tornou perseguido. Ele vai dizer no verso 15: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Veja o que Paulo diz: Deus me chamou desde o ventre materno. Interessante esse versículo. Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, mas em um determinado tempo. Quando lhe agradou, ou seja, quando Deus quis. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: que a graça de Deus, ela é resistível. Sim ou não, irmãos? Buguei a mente de vocês agora, né? Porque a gente fala aqui que a graça, ela é irresistível, né? Ninguém resiste à graça. Quando Deus chama, Ele chama. Você pode ser, meu irmão, quem você seja. Você pode estar no mais profundo pecado, mas quando Deus chama, ninguém consegue resistir. Mas parafraseando o pastor John Piper, a graça, ela é resistível até quando? Até não ser mais. Então você pode resistir à graça até Deus dizer assim: acabou, agora já era, agora não tem mais jeito, agora você é meu e ponto final. Até você vai entender que Deus vai lhe chamar e você não vai ter como mais resistir. Estão me ouvindo, irmãos? Acho que o microfone aqui deu uma falhada aqui. Você consegue ver, Rafa? Eu já estou gripado, com a garganta boa. Mas veja, o que o Evangelho, meus irmãos, nos lembra é que nós podemos resistir à graça até que a graça nos atraia, a ponto de que nós não teremos mais expectativas ou como sair dela. Se você ler o que Paulo fala sobre o seu próprio relato em Atos, ele vai dizer que quando Jesus aparece para ele, Jesus fala: Paulo, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não adianta, Paulo, você pode resistir, mas quando Deus quer, Ele sempre vai atrair pela graça. Aí aqui ele fala: Deus me separou desde o ventre materno, por meio da sua graça, quando lhe agradou. Timothy Keller afirma o seguinte: ninguém é tão bom que não precise da graça, e ninguém é tão ruim que não possa merecê-lo. Todos nós, de fato e de verdade, carecemos da graça de Deus. Paulo ainda fala que o Senhor escolheu para revelar o seu Filho, para que ele anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Versículo 17: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei voltar a Damasco. É interessante que Paulo está dando aqui alguns exemplos da sua conversão, porque se você ler Atos, fica um hiato ali. Atos 9, Paulo se converte. Aí depois,
a gente não tem muita informação do que acontece. Paulo vai dizer o que aconteceu agora. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e qual era a ideia natural? Que ele fosse para Jerusalém, onde estavam os outros apóstolos, mas ele não faz isso. Ele não vai para Jerusalém. Para onde é que ele vai? Ele vai para a Arábia, ele fica um tempo a sós com Deus. E veja, tempo a sós com Deus é fundamental para que nós possamos aprender algumas coisas. Só que tempo a sós não pode ter muito tempo, porque o texto vai dizer, no versículo 18, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Veja, Paulo fala assim, fui para o deserto, fui para a Arábia, fiquei sozinho, mas depois eu fui para a igreja. Porque não existe fé sozinha, não existe fé isolada. Meus irmãos, a igreja não salva ninguém, é verdade, mas a igreja é o ajuntamento dos salvos. Por que a igreja é importante? Porque aqui nós nos certificamos de que nós somos salvos. Paulo ficou um tempo só, mas ele não podia ficar tanto tempo só, porque a vida cristã é vivida em comunidade. No verso 19, Paulo fala o seguinte: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E veja, irmãos, Paulo está falando aqui que esse Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, Tiago, irmão do Senhor, é outro exemplo notável da transformação da graça de Deus. Porque antes da ressurreição de Jesus, Tiago, irmão do Senhor, e os outros irmãos de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. É só você ler João, capítulo 7, verso 5. O texto diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. No entanto, irmãos, depois da ressurreição de Jesus, Tiago não apenas se converteu, mas se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Então veja, meus irmãos, algo aconteceu na vida de Tiago, porque ele não cria e depois passou a crer. E o que foi que aconteceu? Graça. Tiago é outro exemplo de como a graça de Deus pode nos transformar. Porque antes ele não acreditava, agora ele passou a acreditar. Por quê? Porque a graça de Deus, ela faz exatamente assim. Ela transforma corações. Quantos de nós zombava da fé? Quantos de nós dizia, aí lá vai, dá dinheiro para pastor? Quantos de nós dizia, negócio de igreja, jamais, eu vou viver minha vida, e olha você aqui, dando glória a Deus. É assim que Deus faz, meus irmãos. A graça transforma pessoas. Versículo 20, Paulo diz, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Versículo 21, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Olha que interessante, aqui a gente vê o anonimato relativo de Paulo, porque Paulo tem aquela conversão dramática, espetaculosa, e Jesus aparece, tem luz, ele fica cego, aquela coisa toda, e o que isso resultou? Fama para Paulo. Vou contar meu testemunho e as igrejas vão... Não, o que é que acontece? Ele ficou desconhecido. Porque, meus irmãos, a missão de Paulo não era a missão de ser conhecido. A missão de Paulo é a missão de ser fiel ao chamado de Deus. Portanto, irmãos, as nossas expectativas acerca do ministério não podem ser outras. Talvez nenhum de nós aqui seja um Paulo da vida que vai sair pregando pelo mundo inteiro. Talvez você seja apenas um Ananias. Quem foi Ananias? Foi o cara que orou por Paulo. Quando Paulo se converte, que Jesus aparece para ele, Jesus aparece para um discípulo chamado Ananias e diz para ele, vá até a casa de fulano, lá você vai encontrar Paulo, ele vai estar orando, eu já converti ele,
e você vai orar por ele. O que é que ele vai fazer? Ananias vai, ora, prepara uma mesa para Paulo e simplesmente some, irmãos. Nunca mais Ananias apareceu. Aí eu pergunto a você, quem foi mais importante, Ananias ou Paulo? E eu respondo, os dois. Porque Deus não nos mede pela proporção de alcance do nosso ministério. Deus nos mede pela fidelidade pela qual nós desenvolvemos o nosso ministério. Então, para um, sim, Deus vai chamar como Paulo, você vai pregar as nações. Para outro, Ele vai dizer assim, você vai só orar. E você vai ser fiel pregando as nações, assim como fiel orando por quem está pregando as nações. Paulo não era conhecido, meus irmãos. E quem foi Paulo? Paulo foi o homem que literalmente mudou o mundo, irmãos. Paulo é considerado um dos homens mais influentes e inteligentes de toda a história. Mas o texto diz que ele não estava preocupado com reconhecimento humano. E quantas vezes nós fazemos as coisas com expectativas de sermos reconhecidos. E aí ele vai terminar dizendo, versos 23 e 24, eu não era reconhecido pelas igrejas, mas apenas ouviam dizer, olha o que ele havia dizer acerca dele, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém, igrejinha? Olha que testemunho de fé. Paulo vai finalizar mostrando como o seu testemunho passa a ser falado não só por ele, mas pelos demais irmãos. Veja, quando os irmãos das igrejas da Judeia ficaram sabendo do seu testemunho, agora eles davam glória a Deus, dizendo, aquele que nos perseguia também está sendo perseguido. Meus irmãos, eu quero finalizar lembrando a você que o Evangelho, ele é uma quebra com o nosso ego. Porque veja, Paulo era fariseu de fariseu, criado aos pés do maior mestre da sua época, Gamaliel. Paulo tinha cidadania romana, era um homem respeitado perante a sociedade judaica e romana. Agora, meus irmãos, o Evangelho vem e simplesmente gira isso tudo de cabeça para baixo. E Jesus transforma o perseguidor em perseguido. Quais são as nossas expectativas no Evangelho, meus irmãos? Quais são as nossas expectativas na vida com Deus? Paulo, irmãos, deixou de perseguir para ser perseguido, ou seja, Paulo deixou de viver uma vida tranquila e com status na sociedade para sofrer por causa do Evangelho. Você gosta de Paulo, irmãos? Eu gosto de Paulo. Antigamente eu falava assim, quando eu for para o céu, eu quero ver Paulo. Hoje não mais. Porque, né? Quando eu for para o céu, eu quero ver Jesus, né? Pelo amor de Deus. Vai ver Jesus, Paulo, vou ver Abraão. Não, vou ver Jesus. Paulo depois, né? Mas Paulo, irmão, sem dúvidas é alguém que eu me identifico bastante. Porque Paulo é a expressão máxima da graça de Deus, que nos faz abandonar uma vida velha para vivermos uma vida nova. E eu quero finalizar, irmãos, lendo um texto que para mim, sempre que eu leio esse texto, eu não consigo ler esse texto sem embargar a voz. Que é Filipenses 3, versos 7 e 8. Coloque no monitor, por favor, Paula. Filipenses 3, 7 e 8. Quantas vezes, irmãos, eu me vi nesse texto. Porque Paulo era respeitado pela sociedade. Era fariseu de fariseu. Era um homem religioso. Era alguém com status na sociedade. Até que veio o Evangelho e fez: Paulo, eu te chamei para sofrer. Até que veio Jesus no caminho de Damasco e disse: Paulo, vamos mudar o mundo. Como? Morrendo. Sabe qual foi o fim de Paulo, irmãos? Sabe qual foi o fim de Paulo? Paulo morreu decapitado. Você sabe o que é decapitado, Emerson? Sabe?
Paulo teve a cabeça cortada, irmãos, por pregar o evangelho. Mas Paulo era fariseu de fariseu. Paulo era judeu. Paulo tinha cidadania romana. Paulo era isso, Paulo era aquilo. Aí aqui nesse texto Paulo fala: mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Isso aqui é evangelho, meus irmãos. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Sabe o que é esterco, irmãos? Posso falar o que é esterco? Posso mesmo? Esterco, sabe o que é esterco? Cocô, fezes, excremento humano. Paulo está dizendo, meus irmãos, que ser fariseu, que ser reconhecido pelos homens, que ser aclamado pela sociedade, tudo isso é esterco. Por quê, meus irmãos? Porque evangelho é perda. E se no evangelho você não está disposto a perder, pode ter certeza. Jesus vai vencer o seu coração. E você vai passar a perder muita coisa. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, alguns irmãos aqui foram testemunhas. Eu vivia o que eu chamava de uma ascensão ministerial abrangente. E me tornei o cara da denominação aqui no estado. E sobre mim havia uma promessa: você vai ser pastor presidente, isso e aquilo e tal e coisa. Até que veio o evangelho como uma carreta forte e disse: não, você vai conhecer a graça de verdade. E aí, irmãos, como um louco, eu disse: eu não quero mais nada disso. Eu considero tudo perda. E muita gente dizia: como você vai abrir mão disso, cara? Como é que você pode sair dessa posição? Eu estou lutando para viver isso. E eu falo como Paulo: meus amados irmãos, o que para mim era lucro, hoje é esterco. Se Cristo, irmãos, não for o que de fato é o que é maior para nós, alguma outra coisa vai ser. Portanto, minha gente, o que Paulo está dizendo para nós é que a graça de Deus, ela é suficiente não só para transformar, mas para nos preservar em Deus. Quando alguém fala assim: olha, eu vou para a igreja, mas não estou preparado ainda não, cara, eu tenho que parar de fazer isso, fazer aquilo. É exatamente esse ponto, porque não é isso, não é parar de fazer as coisas, não é parar para ir para a igreja, não é parar para receber Cristo. É entender que não é quando eu paro, não é porque eu paro, não é pelo meu mérito, não é porque eu faço ou deixo de fazer, mas é confiando em Cristo e confiando de que é pelo mérito dele e não pelo meu mérito. Amém, meus irmãos? Eu vou ler mais uma vez esse verso para a gente concluir. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Finalizo, irmãos, com algumas rápidas aplicações. A primeira é que o Deus da graça pode salvar pecadores como Paulo. O Deus da graça pode salvar pecadores como você e eu, que não queríamos Ele, que vivíamos lutando contra Ele, mas Ele revelou o Seu Filho ressurreto para nos salvar. Segundo, nós podemos descansar na graça de Deus, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pela graça. Portanto, não viva essa vida de eu tenho que fazer, eu tenho que agradar. Desfrute
da graça de Deus. Terceiro, uma vida na graça tem como resultado serviço aos outros. Sirva aos seus irmãos. Quando Paulo se converteu, ele fala que foi para a Síria. O que ele foi fazer na Síria? Leia Atos 9 e Atos 11. Aliás, Atos 11 e Atos 13. Ele foi para a Síria, junto com Barnabé, para ensinar a igreja de Antioquia, para servir. Uma vida na graça é uma vida de serviço. Por fim, irmãos, valorize o testemunho que Deus lhe deu. Se você foi transformado pela graça, anuncie essa transformação, porque as pessoas precisam saber o quanto Deus ainda transforma. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Em um pós-lúdio da mensagem, enquanto o instrumento toca, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor.